Sejam bem-vindos a mais um Conversas de Mudança. Desta vez um tema já muito requisitado desde o tempo em que este podcast se fazia desde as lives no nosso Instagram. O desenvolvimento pessoal. Um tema que a mim especialmente me interessa porque acredito que fez total diferença naquele que é o meu caminho enquanto profissional e enquanto pessoal. Por isso hoje falo com alguém que já impactou mais de 15 mil pessoas, já esteve presente em mais de 9.500 horas de formação, palestras e team building, em mestre em psicologia e especialista em desenvolvimento pessoal. É ainda também diretor-geral e fundador da Método, a empresa onde trabalha. Pedro Silva, bem-vindo e obrigado também pelo teu tempo. Obrigado, Diogo, obrigado pelo convite. Vamos a isto. Ora, fiz o trabalho de casa e no LinkedIn tens escrita a seguinte frase: o foco do meu trabalho é ir dar ideias às atitudes, do talento à competência e dos objetivos aos resultados. Como é que isto se faz? Explica-me também um pouquinho naquilo que se baseia este teu trabalho e, consequentemente, o da Método também. Olha, consiste em ajudar as pessoas ou treinar as pessoas e prepará-las para conseguirem ter resultados, para conseguirem transformar aquilo que é um ponto inicial, o chamado ponto A, que é onde as pessoas estão, aquilo que as pessoas têm talento, têm competências, mas querem transformar isso em algo que é superior a isso, não é? Nós temos, imagina, eu tenho uma capacidade, eu sou muito bom a fotografar, por exemplo, mas se eu só for bom a fazer isso, eu não estou a transformar isso em algo útil, em algo produtivo. Então, como é que eu posso fazer isso melhor? Como é que eu posso fazer isso com mais pessoas? Como é que eu posso tornar isso em algo impactante? E esse é o caminho que eu ajudo algumas pessoas e algumas empresas a fazer, é como é que nós podemos juntar as pessoas certas, pô-las a trabalhar cada vez melhor para atingirem aquilo que querem atingir. No fundo, ajudar as pessoas a ir do ponto A ao ponto B. Certo. Exatamente. E cada vez mais se fala e há uma pressão, eu até diria mesmo uma pressão maior neste ambiente de negócios e ambiente pessoal, nas pessoas alcançarem a sua vida de sucesso. Ou seja, de procurarem aqui, terem sempre melhores resultados. Cada vez, digamos que se fala mais nisto e ainda bem, porque também influencia aqui a evolução das pessoas. Quais é que tu achas que são as principais competências emocionais e as habilidades que acabam por ser essenciais para alcançarmos esta vida digna de um sucesso, digamos assim? Essa é uma pergunta de $1 milhão, não é? Como se costuma dizer. Se fosse fácil. Se fosse fácil responder. Não é fácil, mas eu acho que há algo importante em relação a isso. É uma ideia que eu vejo pouquíssimo abordada e eu acho que é fundamental. Que é, as pessoas têm que ter a sua definição de sucesso. Certo. Porque aquilo que é sucesso para mim pode não ser sucesso para ti. Aquilo que é sucesso para nós pode não ser sucesso para uma pessoa que esteja a passar ali do outro lado da rua. Para mim, sucesso pode ser poder todos os dias ir levar a minha filha à escola. Certo. Para ti ter sucesso pode ser conheceres muitas pessoas, viajar por muitos países. Para outra pessoa ter sucesso pode ser trabalhar numa empresa multinacional e ter um alto cargo. O que é sucesso? Acho que este caminho do desenvolvimento pessoal, na minha perspectiva e a abordagem com que eu trabalho, é fundamental ter como base esta ideia. O que é para mim ter sucesso? Quais são os critérios pelos quais eu vou identificar se estou ou não a ter sucesso. E estando definidos esses critérios, e é difícil termos uma visão definitiva sobre isso, porque provavelmente aos 20 vamos ter uma definição de sucesso que é diferente da visão de sucesso que vamos ter aos 30 ou aos 40, eventualmente, e até em idades superiores ainda mais. Mas acho que a maturidade, o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento vai-nos ajudando a modelar bem aquilo que nós valorizamos, aquilo que para mim é sucesso. E quando nós temos esse ponto de partida, tudo fica mais claro, porque eu vou procurar as competências em função da minha definição de sucesso. Certo. E não as competências, por exemplo, em função da definição de sucesso dos meus pais, ou em função da definição de sucesso do meu chefe, ou em função da definição de sucesso de quem quer que seja. Agora, há aquilo que eu costumo chamar que são competências transversais. Independentemente das áreas que tu mais valorizes ou menos valorizes, definir os objetivos vai ser uma competência importante. Claro. Teres clareza de escolhas vai ser importante. Teres autoconhecimento vai ser importante. Teres inteligência emocional vai ser importante. Organização e gestão do tempo vai ser importante. Certo. Para te tornares produtivo. Eu diria que estas são algumas das competências. São competências que eu costumo dizer, como disse, que são transversais,
mas que depois podem ser adaptadas à realidade de cada pessoa. Por exemplo, se eu tiver um trabalho mais criativo, a questão da produtividade é diferente, porque a minha criatividade não vai estar sempre nos píncaros. Certo. Se eu tiver um trabalho mais repetitivo, se calhar a criatividade não vai ser algo tão importante, mas a minha produtividade tem que estar lá na mesma. Depois é necessário adaptar estas competências, mas eu diria uma definição clara do que é para mim ter sucesso e depois trabalhar estas questões, autoconhecimento, definição de objetivos, gestão de emoções, gestão do tempo. Acho que isso é basilar. Certo. Depois, quanto mais longe conseguires ir nisso, melhor. Certo. Estes temas que falaste, eu início ao início e é a realidade. Acredito que são mesmo muito importantes. Eu já os debati e debato muitas vezes, quase diariamente, na própria página, e estávamos a conversar ainda há pouco que acabam por ter muita influência por parte das pessoas e acabam por participar muito, principalmente nessa questão da gestão do tempo. Ou seja, eu acho que não interessa, digamos assim, nós termos imensos clientes, imenso trabalho a que estamos submetidos, se depois não formos produtivos, se não soubermos gerir melhor o nosso tempo. Mas falaste aí num tema que eu acho que é muito importante, que é o autoconhecimento. E nesse sentido do autoconhecimento, por onde é que achas que começa esse autoconhecimento? Como é que eu me conheço melhor? Onde é que eu procuro esse tipo de informação? O que é que eu posso fazer para que isso seja gerido de uma melhor forma? Bom, olha, eu tenho uma amiga que diz muitas vezes o seguinte: o melhor ou o pior do autoconhecimento é que tu te vais conhecer. É um facto. Agora, não sei se viram boas ou más notícias daí, mas se tu te conheceres, estás sempre mais perto de poder fazer algo com isso que tu conheces. Certo. Se tu não te conheces a ti mesmo, como é que tu vais querer conhecer os outros? Como é que tu te vais relacionar com o outro quando tu, dos dois lados da interação, só conheces o outro, não te conheces a ti? Certo. Então, acho que é fundamental nós conhecermos. Nós vamos ser a única pessoa que vai estar em todas as empresas nas quais nós trabalharmos. Nós somos a única pessoa que vai estar em todas as cidades onde nós vivermos. Portanto, a primeira pessoa que nós temos que conhecer somos nós. É nós. Como é que nós nos podemos conhecer? Usando aqui uma expressão que é um bocadinho conotada no âmbito da psicologia, mas é fazer introspeção. Ok. Fazer introspeção significa refletir sobre as coisas que fazemos diariamente, sobre aquilo que fazemos, fazer alguns balanços, semanal, mensal, anual. As pessoas fazem muitas vezes só as resoluções de ano novo, não é? Certo. Dia 2 de janeiro, às 7 da manhã, vou ao ginásio, mas muitas vezes não refletem sobre o que é que eu fiz este ano. Em que momentos é que eu estive bem, em que momentos é que eu estive menos bem, como é que eu geri, por exemplo, as minhas oscilações de fadiga, por exemplo, ao longo do ano, como é que eu geri a minha produtividade na faculdade, no trabalho, Certo. como é que eu geri as minhas relações com as pessoas à minha volta. As pessoas que muitas vezes partem para uma definição de objetivos, que é para a frente, sem fazer uma introspeção em relação àquilo que ficou para trás. Eu acho que isso gera muito autoconhecimento. Certo. Gera também esse autoconhecimento, sabermos quais são as nossas valências, procurar por elas, o que é que eu faço bem, onde é que eu me sinto confortável e o que é que eu não faço bem. Repetidamente de que é que as pessoas me reportam que eu não fiz bem ou em que circunstâncias é que eu não estive bem e lidarmos com isso é muito importante. Muitas vezes nós ficamos pelos pontos bons, pelos pontos positivos e os outros são mais desconfortáveis, não é? Doem mais. Não vale a pena falarmos tanto. E não vamos tão a fundo. Há outros aspectos muito importantes. Viajar ajuda-nos a conhecer-nos. Vivermos situações diferentes, desafiantes. Imagina, se eu estou na faculdade e este verão tive um emprego numa área X, olha, estive a trabalhar numa loja de roupa. Próximo ano, se eu for trabalhar para outra área completamente diferente, olha, eu também preciso ter um part-time no próximo ano e vou fazer se eu tiver a oportunidade de fazer algo igual ou algo diferente, ajuda no autoconhecimento a fazer algo diferente. Certo. Porque tu vais encontrar pessoas novas, vais estar num local novo, vais enfrentar desafios novos e isso vai te permitir refletir sobre o que fazes e gerar com isso autoconhecimento. Certo. Se tu fizeres aquilo que sempre fizeste, vais descobrir pouco mais do que aquilo que já descobriste. Então, fazeres coisas diferentes, conheceres pessoas diferentes, ires a lugares diferentes, se refletires sobre isso, ajuda a gerar esse autoconhecimento. E com uma boa base de autoconhecimento ficas mais sólido para poder ir à procura do resto, para poder ir para a frente. Faz sentido, já.
Olá, meus amores. Comedy Night, dia 9 de setembro. Dia 9 de setembro. E depois vou dar um salto ao Multiusos no dia 9 de setembro. Isto aqui sem o pessoal não é a mesma coisa. Ai, pá, está tristinho. Faz sentido. E já tirei muitos insights desta conversa, mas falaste aí num ponto também muito importante neste desenvolvimento pessoal, digamos assim, que é o sabermos, é muito sabermos para onde vamos e como vamos, que é o estabelecer metas e objetivos. Já tocaste nesse ponto, nestas duas perguntas que te fiz. Ainda assim, neste estabelecer de metas e objetivos, é importante que sejamos o máximo de realistas possível, porque, como estavas a dizer, não interessa nós assumirmos que no dia 2 de janeiro às 7 da manhã vamos ao ginásio e depois não mantermos isso consistente. Claro. E sermos, digamos, e tornarmos essa tarefa afincada e melhor no nosso dia-a-dia. Por isso, também é irreal muitas vezes, eu, por exemplo, neste momento que estou de vida, dizer que quero comprar uma casa no Dubai, por exemplo, não tenho possibilidades para isso. Por isso é importante sermos realistas e gerarmos também metas que sejam, digamos que alcançáveis, também desafiadoras, mas alcançáveis, certo, para não cairmos também na estagnação e também num marasmo depois de lamentações. Tu tens alguma forma como defines as tuas metas? Eu já ouvi falar sobre várias, tens naturalmente a tua. Eu, por exemplo, fiz para este ano uma definição de metas associada a cada área, ou seja, dividi-la por trabalho, por parte pessoal e etc. Há alguma coisa que possas aconselhar para definir metas melhores? E acreditas ou não que essa definição de metas deve ser só feita no início do ano, pode ser feita a qualquer momento? Há uma calendarização? O que é isto das metas? Olha, acho muito importante esta definição de objetivos, este estabelecimento de metas, desde que alimente a tua definição de sucesso. Ou seja, acho que isso tem que ser o grande ponto nuclear de tudo o resto. Definir um objetivo sem que ele nos aproxime da nossa definição de sucesso pode ser muito interessante do ponto de vista do desafio, mas depois de atingido esse objetivo, o que é que fica em ti melhor? O que é que fica nos outros à tua volta melhores? O que é que tu tornaste melhor? No alinhamento que tu queres. Certo. Agora, quando é que isto se pode fazer? Acho que qualquer dia é um bom dia para fazer essa definição de objetivos. Claro que é muito mais, digamos, facilitado, até pelo tipo de estímulos que temos ao nosso redor, fazer isso no início do ano, fazer isso no regresso pós-férias, por exemplo, em setembro. Setembro é o novo janeiro. É o novo janeiro, exatamente, isso é muito comum. Eu há uns anos li um livro do Daniel Pink chamado Quando, okay, que ele explica uma série de coisas muito interessantes que têm a ver também com esta definição dos objetivos, e ele diz que nós temos dezenas e dezenas de momentos para iniciar esses novos ciclos. Imagina, o início do ano é o setembro, por exemplo, o regresso pós-férias é outro. O teu aniversário pode ser outro, por exemplo. Ok? Tens logo, por exemplo, 52 semanas no ano. Logo, as segundas-feiras são sempre, ninguém começa uma dieta à sexta-feira. Certo, exatamente. Este tipo de marcadores, um mês, por exemplo, qualquer mês, dia 1 vou começar este novo hábito. Mas, sobretudo, acho que o mais importante, e ele explica muito bem isso no livro, é tu não precisares de marcar com isso o início do novo ciclo, tu simplesmente inicias o ciclo. Okay. Ou seja, o dia, 13 de Abril, pode ser um excelente dia para tu iniciares um novo ciclo. Sem ter de ser o aniversário, sem ter de ser o início do mês. Exatamente. Isso pode-te facilitar e muitas vezes sensibiliza as pessoas. Fiz 40 anos. Isto tem um impacto em mim, não é? Certo. Isto vai-me desencadear aqui algumas necessidades de mudar, de querer algo diferente. Ok, isso muitas vezes acontece com as pessoas. Mas qualquer dia é um excelente dia para tu começares a mudança. E quando tu o conseguires fazer, isso significa que a tua motivação intrínseca, a tua vontade intrínseca de mudar, é superior aos estímulos exteriores. Estás menos dependente dos estímulos exteriores. Estás menos dependente da publicidade do ano novo. Estás menos dependente das campanhas dos ginásios em setembro. Estás menos dependente daquilo que tu não controlas. Estás muito mais focado naquilo que tu controlas. E tu controlas esse início de um ciclo de mudança a 2 de janeiro, como controlas a 13 de abril, como controlas a 20 de julho. Certo. Qualquer dia é bom para começar uma mudança. Ok?
Depois, esta definição de objetivos, na minha perspectiva, tem que ser muito bem decomposta. É muito importante decompor estas metas em ciclos mais curtos, ao ponto de chegares aos primeiros passos. Muitas vezes nos processos de mudança, aquilo que custa é o primeiro passo. E nós vemos uma meta, eu quero escrever um livro. Nós pensamos, vou ter que escrever 200 páginas. Escreve a primeira. Escreve a primeira, porque se tu estiveres mesmo motivado e se escreveres a primeira, tu não vais escrever uma, tu vais escrever 10. E quando escrever 10, percebes que aquilo bem limado e bem arrumado é um capítulo. E já tens um capítulo. E no dia seguinte já não estás a começar do nada. Só que se tu estiveres sempre à espera de começar a escrever um livro, nunca mais começas a escrever a primeira página. E nos outros hábitos é muito também isto que acontece. Que é, eu vou esperar pelo dia 2 de janeiro para começar a ir ao ginásio. Porquê é que eu não posso ir hoje? Porquê é que eu não posso ir já? Certo. E quando eu for nesse dia, já não vai ser o primeiro dia, já vai ser o segundo dia, ou já vai ser o terceiro dia, ou já vai ser mais uma semana porque eu já comecei antes do Natal. Então, decompor estes objetivos ao ponto de nós chegarmos aos primeiros passos, àquilo que desencadeia essa mudança, na minha perspectiva, é o mais importante. Porque se tu tiveres isso, muitas vezes o difícil é pôr a bola a girar, é pôr a roldana a mexer. E a partir do momento em que isso está a mexer, é só manter o hábito. E manter um hábito é muito mais fácil do que criar um novo hábito. Um novo hábito. Isso é um bom insight e vamos até agora já com muita informação, já estou aqui com a cabeça a explodir de informação. Desculpa, overdose de informação. Isto está aqui, muita coisa já a acontecer, eu pelo menos já estou cheio de insights. Por isso vamos acalmar isto um bocadinho com o By Your Decision, que é a nossa rúbrica do podcast, de perguntas curtas para respostas igualmente curtas. Ok, vamos Por a isso, o que é que tu tentar. preferes? Android ou iOS? iOS. Rotina indispensável no teu dia-a-dia? Escovar os dentes. Rotina de lazer favorita? Ler. Qual é o teu país favorito para viver Portugal. e para viajar? Itália. Preferes ler um livro ou ouvir um podcast? Ler um livro. Qual é o teu livro favorito? Hábitos Atómicos. Podcast favorito tens? Não tenho nenhum podcast favorito, tenho alguns de pessoas conhecidas. Ouço alguns de cultura geral, análise política, social. Olha, um recente que eu gosto muito de ouvir, que ajuda-me a passar muito bem algumas ideias e a refletir de uma forma leve, é o do Bruno Nogueira. Isso não se diz. É recente. Certo, é muito recente, é muito interessante. E acho é muito fixe e é um bom podcast. Não é pesado, mas ao mesmo tempo ele aborda temas do nosso dia-a-dia que são importantes. Sim, lá está. Eu costumo dizer muitas vezes que quando também decidimos, e agora fazendo uma pausa nas perguntas curtas e rápidas, mas quando decidimos ter acesso à informação, procurarmos informação sobre um tema, eu também acho que há uma pressão enorme. Por exemplo, eu vou começar a ouvir podcasts agora. E as pessoas têm muito essa pressão de tem necessariamente de ser a ensinar, a perceber sobre alguma coisa, alguém a dar a teoria. Muitas vezes até com esses podcasts do Bruno Nogueira, que ele está muitas vezes a dizer baboseiras até e muitas asneiras. Eu sou jovem. Exatamente, ou seja, também aprendemos com isso. Ele lança-nos situações do dia-a-dia. Eu tenho um podcast, por exemplo, que falo muitas vezes, ainda o partilhei ontem, etc., que dava um boost na produtividade, que é o Bate-Pé da Mafalda Castro e do Rui Simões. Eles falam literalmente do que se passa na semana deles. Aquilo é quase um diário. E abordam alguns temas e questões de vida que as pessoas têm algum tabu em falar e etc. Ou seja, não necessariamente me estão a ensinar sobre alguma coisa, mas houve uma fase, eu digo isto muitas vezes, em que eles estavam em processo de muda de casa e compra de casa. E eles deram a sua experiência, partilharam muitas vezes algumas coisas erradas que se passaram, erradas que fizeram. E eu tenho a certeza que isso, sem ser algo que eu propriamente não estive a ouvir um podcast imobiliário e como escolher a melhor casa e como definir melhor o meu futuro, mas tenho a certeza que dali tirei muita coisa que eu já não vou fazer. Sim. Identificaste com algumas coisas de pessoas comuns. Exatamente. Como tu. Ou seja, necessariamente não precisamos sempre de estar com essa pressão enorme em procurar informação exata e teórica sobre isso. Podemos aprender, digamos, com tudo. Sim, um podcast pode ser fixe. Olha, e tens um exemplo de um que eu às vezes vou ouvindo, como são episódios muito curtinhos, vou ouvindo às vezes ouço tipo 5 ou 6 logo de seguida, tipo da semana toda, o Aleixo, o Bruno Aleixo. Não conheço, mas vou procurar. O Bruno Aleixo é uma personagem, digamos assim, que foi surgindo na rádio, na televisão, principalmente ali na Antena 3, que é muito giro, porque faz-me muito lembrar os meus tempos de escola.
de escola primária, ele usa muitas expressões desse tempo e o podcast agora está numa fase que é muito, quem ouve manda perguntas e ele responde à pergunta, coisas mesmo parvas, coisas mesmo tipo, não quero ir ao casamento da minha prima. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Que desculpas é que tu me... E ele, olha, diz que estás doente ou diz que não sei o quê. Ele ajuda-te, estás a ver, E está tudo bem. Tu não tens que ouvir um podcast só para aprender. Podes ouvir um para desfrutar, para libertar a cabeça, para espairecer, não é? Exatamente. E está tudo bem. Voltando aqui às nossas perguntas do Maior da Cis. Vamos a isso. Investir no curto ou no longo prazo? Longo prazo. Personalidade de inspiração ou o teu ídolo? Essa é muito difícil. Um ídolo... Posso dizer assim 2 ou 3 pessoas por quem tenho muita admiração. Obama, mesmo sendo uma pessoa que não é do nosso país, uma pessoa bastante mais velha que eu, mas acho que muda uma era no mundo e acho que isso tem impacto. Mais pessoas, assim, Mandela, uma figura também lá está de uma outra realidade, um apontamento curioso em relação a Mandela. Primeira vez que eu estive em África, eu fui trabalhar a Angola, eu aterrei em África no dia em que ele morreu. Certo. Creio que foi 2014. E, portanto, na altura estive lá em África a primeira vez e montes de comentários, notícias sobre ele, eu já li a biografia dele. É uma figura incrível. Certo. Incrível. Mais pessoas aqui, mais portugueses, assim... Acho que o Cristiano Ronaldo não é consensual, mas acho que todos podemos aprender alguma coisa com ele, quanto mais não seja que o sítio onde nascemos, a família que temos e os primeiros anos da nossa vida não nos limitam nem nos definem. Certo. Podemos sempre fazer algo diferente. Claro que é um outlier, não é? Não é o português comum, mas acho que permite-nos perceber que qualquer português pode ser o melhor do mundo. Exatamente. E acho que temos muito a aprender com ele. É um bom insight. São 3 pessoas realmente de inspiração e que podem ser ídolos. Sim. E o teu propósito? Fazer a diferença. É o meu lema de vida, fazer a diferença. Se começasses agora do zero, qual seria a primeira coisa que tu fazias? O que é começar do zero? Criar uma empresa, começares a procurar sobre algum tema, começares a empreender, entrares no mundo de trabalho. Se tivesses a começar agora, digamos, com a tua carreira, qual era a primeira informação, a primeira coisa que tu implementarias no teu dia? Ok. Não te digo nada radicalmente diferente do que seja a minha realidade, porque eu considero-me muito feliz com aquilo que faço, com aquilo que tenho, com aquilo que estou a construir e, portanto, muito alinhado. Talvez, se começasse agora do zero, por exemplo, se criasse hoje a Método, em vez de a ter criado há quase 6 anos, pensava maior do que na altura pensei. Ok. Porque a certa altura eu pensava, será que vai dar, será que vai resultar? Sim, mas não tinha aquela convicção de vai resultar, vai correr mesmo bem e ainda vai ser maior do que aquilo que eu hoje imagino. Certo. E sabendo o que sabes hoje também, o que é que tu evitavas fazer? Há muito aquela questão de se dizer que não se evitava nada, que aprendemos com tudo. Mas há sempre alguma coisa que não voltávamos a fazer, acho eu. É um bocadinho aquela ideia de que é que te arrependes. Não me arrependo, não me arrependo de nada que tenha feito, só me arrependo do que não tenha feito. Exato. Eu nem do que tenha feito. Não tenho assim nada que eu fizesse. Se fizesses agora? Não, radicalmente diferente. Voltamos às nossas perguntas outra vez, vamos outra vez à cabeça a explodir. No mundo, nós temos um mundo cada vez também mais agitado, seja no mercado, seja no lado pessoal. Temos esta coisa de que se fala muito também de saber gerir o lado pessoal do lado profissional, principalmente no mundo empreendedor. Diz-se muitas vezes e muitas vezes até se romantiza, eu não gosto muito dessa ideia, mas romantiza-se as muitas horas de trabalho, o desligar das distrações, o focar só naquilo. E isso não só isso interessa, ou seja, depois corremos o risco também de burnout e de todos esses temas que podem atrasar aquilo que nós achamos que está a evoluir de uma melhor forma. Por isso, face a esta agitação toda, eu acho que devemos criar uma rotina cada vez mais de autocuidado pessoal para nós e desta gestão do lado pessoal e do profissional. Aconselhas alguma coisa ou alguma prática
de rotina que seja mais facilitada para gerir melhor este lado? Sim, acho que, e eu tenho experiência nisso, portanto, tenho caminho feito aí. Quando eu abri a empresa em 2018, eu trabalhava em casa, portanto eu abri a empresa, mas o espaço da empresa, o espaço de trabalho, digamos assim, era em minha casa. Então eu não tinha, ou seja, tinha perdido, porque tinha vindo de outras experiências profissionais, eu tinha perdido aquela ideia de quando eu saio de casa vou para o trabalho e quando eu venho para casa estou no lazer. Isso deixou de existir, porque era tudo no mesmo espaço. Ou seja, eu tinha no meu segundo quarto em casa um escritório montado, eu trabalhava em casa. E era difícil marcar o fim do trabalho e o início do tempo livre, porque como tinha liberdade, e a liberdade traz-nos responsabilidade, como tinha liberdade para hoje vou começar mais cedo, ou hoje vou fazer uma hora de almoço mais curta ou mais longa, ou hoje vou trabalhar até mais tarde, ou hoje vou acabar o dia de trabalho mais cedo, como tinha liberdade para o fazer, dava por mim a não o gerir. Okay. Era tudo contínuo. Ou seja, eu não sabia, se tu me perguntasses a que horas acabaste o trabalho hoje, eu não te sabia dizer. Certo. Porque fui tratando disto no telemóvel e depois passei na sala, como estás em casa, não é? Passaste na sala e reparaste que estava lá uma notícia qualquer e sentaste e ficaste a ver e aquilo até te interessou e entretanto já não acabaste o que estavas a fazer no telemóvel e os e-mails estão a entrar no computador, mas depois quando já são 6 da tarde e que tu devias estar a desligar, é que vais para o computador, é que vais responder aos e-mails e entretanto já devias estar a preparar as coisas da casa e começar a adiantar o jantar e não estás a fazer nada e entretanto atiras uma pizza para dentro do forno enquanto acabas de rever aquele documento. Certo. E fica uma confusão. Separar é importante. Para a nossa sanidade, para o nosso equilíbrio, é importante. Principalmente quando vives com outras pessoas, quando tens um companheiro, companheira, namorada, marido, o que for, porque senão a outra pessoa, como se costuma dizer, leva por tabela. Certo. A outra pessoa também passa a ser um bocadinho afetada por isso. Quem tem uma responsabilidade acrescida, empreendedor, uma pessoa que tem uma responsabilidade sobre um negócio, sobre uma empresa, como é o meu caso, e o negócio cresceu, a equipa cresceu, o telefone nunca pode estar desligado. É claro que pode. Sim. Né? Pode, se nós quisermos pode. Sim. Mas ao mesmo tempo o compromisso que nós temos e a nossa disponibilidade para garantir que se surgir alguma coisa verdadeiramente importante, que estamos lá, faz com que estejamos sempre ali um bocadinho com o olho, não é? Se surge alguma coisa importante ou não. Está a acontecer alguma coisa. E manter esse equilíbrio em nós e para as pessoas à nossa volta é muito importante. Definir limites, ok? Não estar assim, a atualizar o e-mail de 10 em 10 minutos. Não estar a ir ver as notificações do WhatsApp de 5 em 5 minutos. Isso é muito importante, porque senão a certa altura, e todos nós podemos ter picos assim, eu tenho picos de muito trabalho. Certo, sim, Isso claro. é óbvio. E nessas fases é um bocado mais exigente. Mas noutras fases também aproveito e vou um bocado mais tarde, ou saio um bocado mais cedo, aproveito para estar com a minha filhota, vou com ela ao pediatra. E esse equilíbrio é importante. Mas desengane-se quem acha que eu vou criar um negócio, eu vou abrir uma empresa e isto vai ser bom porque eu vou entrar e sair à hora que eu quero. De tudo. Prepare-se para gerir bem isso, porque isso é muito bom quando tu precisas de ir a uma consulta e não tens que dar satisfações a ninguém, simplesmente geres o teu horário e vais, mas também quando os clientes pedem as coisas em cima do joelho, quando é preciso entregar as coisas para ontem, também tens que lá estar, ok? Certo. E é preciso gerir esses dois lados. Criar limites é importante, criar hábitos é fundamental. Tu podes ter limites, mas se não tiveres hábitos, dentro desses limites andas perdido. E é importante ter alguns hábitos. Hábitos de leitura, hábitos de exercício, hábitos de lazer, hábitos de não fazer nada. Ter aquela hora a seguir ao almoço de sábado que simplesmente não fazes nada. E está tudo bem. Algumas pessoas dizem, isso é um desperdício de tempo. Depende. Se isso for importante para tu desligares a cabeça, para tu simplesmente relaxares, isso é bom, isso é saudável. Permitirmos-nos ter tempo para não fazer nada. Há pouco, numa das perguntas, tu perguntavas-me em relação a um país para viajar. Eu disse Itália. Dolce far niente. O doce tempo de não fazermos nada. Os italianos gostam muito disto. Falar disso.
E é muito importante tu conseguires ter isto, é muito importante tu conseguires permitir-te a ti mesmo, senão a roda viva em que tu vives dá cabo de ti. Certo, isso faz sentido. Eu gosto sempre de perguntar isto e de partilhar esta experiência, porque também eu já a partilhei no final do outro ano, que foi a ideia do burnout. Ou seja, lá está, existe muito essa ideia no mercado de quem tem negócios ou quem empreende sozinho, que tem um horário extremamente livre e pode começar a trabalhar às 4 da tarde, etc. O que nos esquecemos é que muitas das vezes é preciso trabalhar 13 horas diárias também, é preciso gerir o tempo de outra forma. Há essa liberdade e é importante aceitá-la, mas existe também muito mais responsabilidade. E se não soubermos gerir essa responsabilidade, depois calhamos nesse erro. Eu já passei por isso, uma fase em que existia muito trabalho, eu não tinha tempo, eu tinha tempo, mas não sabia e não queria, porque estava demasiado focado naquilo que eram os objetivos e pensava que o trabalhar muito era o trabalhar bem, e é totalmente diferente. E por estar demasiado focado nisso, acabei por cair em erros de, se até ia sair com os meus amigos, não ia sair e ficava a adiantar trabalho, ou ficava a fazer o que tinha para trás. Eu sentia muito uma ansiedade, e acredito que se identifiquem também muito com isto, que era, eu não podia ter tarefas pendentes. Se eu tivesse na minha to-do list algum ticket por dar, eu não saía de casa. Ou seja, e mesmo que fosse dormir, ia dormir muito mais ansioso, dormia muito pior, porque acabo também por monitorizar o sono e ter esse balanço, e era extremamente pior. Eu cheguei a ter, inclusive, um episódio que eu recordo muitas vezes, para percebermos aqui, que era, eu tinha-me acabado de deitar na cama, um cliente enviou mensagem a pedir uma alteração, e eu levantei-me e liguei o computador, só para não dormir com o peso de que tenho de alterar amanhã. Aquele cliente não queria aquela alteração agora. Claro. E mesmo que a quisesse, não era importante. Não era às 11 da noite que ia publicar aquilo, não era às 11 da noite que ia comunicar, não fazia sentido. Ou seja, mas eu cheguei a fazer isso, cheguei a passar por essa fase. É importante, mas mais importante do que isso é não romantizá-la, como eu estava a falar há pouco. Não dizer que tem que ser, porque é uma responsabilidade. Não, há que haver essa diferenciação. E tu falavas há pouco nisso do telemóvel, estarmos atentos, etc. E eu este ano, acho que ainda nem falei sobre isto, mas eu criei para mim uma rotina diferente, que era ter 2 telemóveis. Ou seja, habituar um ao trabalho e um ao lado pessoal, para poder fazer o quê? Se eu vou sair com os meus amigos, se eu vou sair com a minha família, eu não tenho de estar a responder a alguém, a falar. E eu dei para mim muitas vezes em convívios de amigos, toda a gente a falar, eu no telemóvel, e muitas vezes eles até pararam a olhar para mim e até a rir-se, de género. O que estás a fazer? Estávamos a falar e eu de repente estou ali numa discussão com um cliente, discussão saudável, claro, mas a discutir estratégias, o que é que vou fazer, e amanhã sim ou amanhã entrego-te isso, e já com aquela ansiedade de chegar a casa e já não estás ali. E já não estou ali. E isso eu entendi depois. Mas também não estás a ser 100% produtivo em relação àquilo que podias estar a ter. Exatamente. Se fizesses aquilo noutra altura. Exatamente, ou seja, esse é o ponto. E eu, com esta experiência de ter estes 2 telemóveis, digamos assim, e eles não precisam necessariamente serem 2 extra telemóveis, pode ser um telemóvel de teclas só para atender chamadas, mas diferenciar isto é importante. Porquê? Porque eu acabei por me aperceber que, primeiro, as pessoas querem as alterações, as pessoas querem as coisas, nós temos os nossos clientes, mas a seu tempo. Cada um tem o seu tempo. E exatamente. Eu, desde que fiz isso, já há 2 ou 3 meses, ainda não perdi clientes, só ganhei. Claro. O relacionamento continua imensamente saudável. E se tu não definires limites, para os clientes é tudo urgente. Exatamente. Vai ser sempre urgente. Isso também foi muito um ponto que me disseram muitas vezes, que é do género, eu também alterava tudo a toda hora, fazia tudo a toda a hora, então do género. Depois as pessoas acabam por perceber, ok, está ali. Eu comecei-me a sentir como uma máquina, do género. Então, se é preciso alterar, eu estou ali, então as pessoas, claro, que pedem, se ele faz, sim. É tranquilo. E as coisas continuam a ser entregues, eu comecei a produzir muito mais, a entregar muito mais valor aos clientes também. Porquê? Porque o tempo em que estava a trabalhar. E o tempo em que saía, estava com o telemóvel, uso muito menos, reduzi imenso o tempo de ecrã, estou muito menos ligado. Sim. Também há esse ponto do tempo de ecrã. Tu definiste um limite, na linha daquilo que nós conversávamos há pouco, tu definiste um limite que é, quando eu estou em trabalho, vai este telemóvel, quando eu estou em lazer, vai este. Isso é definir um limite. Depois podes trabalhar o hábito. Por exemplo, eu vou partilhar contigo o meu hábito. Certo. De manhã acordo, trato da minha higiene. Enquanto tomo um pequeno almoço, faço um correr, digamos assim, pelas aplicações. Isto é, a primeira aplicação que abro é as capas de jornais, enquanto estou ali a comer a minha torrada, a beber o meu iogurte. Vejo as capas de jornais, isso vai-me ajudando a entrar no dia, mentalmente ajuda-me a despertar. Vejo se tenho algum e-mail logo pela manhã,
vejo WhatsApp, vejo Instagram e LinkedIn e fechou. Ok? E aí parou e depois acabo de me preparar, trato das minhas coisas, pego na minha filhota normalmente e saio. Esta é a rotina base de manhã, digamos assim, em termos de gestão de telemóvel. Há aqui depois uma outra questão que podes associar a essa, que era a questão do tempo de ecrã. Certo, sim. Que é medir. E isto é importante, Diogo. Não é só para o telemóvel, é para tudo na nossa vida. Medir. Medir, há um princípio que é, se não estás a medir, não podes gerir. Já ouvi também. E, portanto, nós temos que começar por medir para depois saberes o que é expectável ser gerido. Eu dou-te um exemplo. Há bocado falávamos na questão do dia 2 de janeiro, resolução de ano novo, definir o objetivo, eu quero começar a fazer exercício, dia 2 de janeiro, 7 da manhã, ginásio. Para mim, o mais importante do que essa resolução e do que até a pessoa ir e do que até se tornar consistente durante algum tempo a ir é, no ano anterior, quantas vezes é que foste ao ginásio? Ok. Estás a ver a importância do medir? Eu, a certa altura, fiz isto. E que objetivo é que eu defini para mim? Eu defini para mim que eu queria ir ao ginásio ou fazer exercício. Por exemplo, eu faço muito corrida, pego nas sapatilhas e vou correr, ou vou jogar pádel com os amigos, ou vou jogar ténis. Quantas vezes é que eu fiz exercício no ano anterior? E eu defini para mim, quero fazer 150 vezes exercício. Certo. Divides isto pelos 12 meses e tu tens cerca de 11, 12 vezes por mês. Divide isto por semana e tu tens a base daquilo que tu precisas de fazer consistentemente para conseguir chegar ao fim do ano. É só um cálculo. E atingir o objetivo. Mas permitindo-te teres uma semana em que estás doente e não vais. Permitindo-te teres uma semana em que os teus amigos até estão todos de férias e vais os 7 dias da semana fazer exercício com os amigos ou vais tu sozinho, permitindo-te isso, mas é teres alguma métrica, certo. Medir para gerir. Voltando à questão do telemóvel, quanto tempo tiveste de redes sociais na semana passada? Certo. Ok? Quanto tempo tiveste de ecrã? E depois começares daí a gerir, a medir, ok, aqui quero reduzir, aqui não posso reduzir porque isto é uma ferramenta de trabalho, até tenho que manter. Sim, há muitas formas como fazê-lo. Eu, por exemplo, o meu tempo de ecrã eu sei que automaticamente vai ser maior porque trabalho com redes sociais. Okay, ou seja, obviamente vou estar lá, mas depois houve hábitos e coisas que eu pude gerir. Por exemplo, eu sabia que a certa altura eu nunca fui extremamente viciado no TikTok, sei de muita gente que o é, mas ainda assim eu apercebi-me de alguns dias em que me deitei mais tarde porque estava viciado na dopamina e estava a fazer o scroll. E eu desinstalei o TikTok, porque não me acrescentava realmente grande coisa. Tenho na mesma os Reels, se quiser tirar ali um bocadinho a parte de lazer, mas é mais por aí. Mas isso que estavas a dizer, liga-se ao início que estávamos a falar, mesmo a nível de objetivos, do medir, que é do género. Há dois pontos aqui que eu acho muito importantes, que é essa definição clara de cálculo, ou seja, se eu tenho como objetivo, lá está, por exemplo, investir 30 euros num mês, é importante, lá está, eu perceber e fazer esse cálculo, pronto, é 1 euro por dia. E se eu não investir neste dia, no próximo dia tem que ser 2 euros. É muito mais fácil de alimentarmos isso do que chegarmos ao dia 28 e, eu tenho 30 euros para investir e já não tenho esse dinheiro. Ou seja, isto num exemplo mais baixo. É teres alguns indicadores para trabalhares com base em indicadores, não trabalhares com base na incerteza, no vazio. É muito isso. E depois, principalmente, esse gerir e o medir alguma coisa é apontarmos também e termos, porque isto também vai servir a longo prazo. Sem dúvida. Muitas vezes eu este ano me senti, por exemplo, isto não está a acontecer, afinal se calhar não estou a fazer isto da melhor forma, mas basta depois compararmos e onde é que eu estava há um ano atrás. Eu gosto muito desse exercício, mesmo até a nível de lazer, nos stories. O Instagram indica-nos o que é que estávamos a fazer há um ano atrás. Eu quase diariamente, sempre que me lembro, vou ver o que é que eu estava a fazer há um ano atrás. E gosto. Porquê? Porque vai-me recordar o que eu estava a passar, o que eu estava a fazer, onde eu estava, em que situação de vida estava. O que é que aprendeste, o que é que viveste. Exatamente, quanto ganhava, etc. E isso aí depois vai-me poder fazer comparações de, tanto para algo negativo de género, estou a ganhar menos, estou com menos relações interpessoais, estou com menos amigos e dar o lambrete para, ok, tenho que fazer alguma coisa, tenho de reagir. É aquela coisa da ação-reação, ou então para às vezes também eu achar que estou numa fase muito má e de repente, espera, há um ano atrás eu estava muito pior, por isso afinal isto não está assim tão mal e é muito bom. Por isso, eu acho que isso de termos estes hábitos na nossa mentalidade acabam por ser muito importantes e esta conversa serviu obviamente para tirarmos daqui muitos ideais importantes à nossa evolução e ao nosso desenvolvimento pessoal, que era esse o objetivo. Há uma ideia muito importante sobre isto dos hábitos, que acho que é importante as pessoas refletirem, e eu tenho refletido muito sobre isso, que é,
nós não definimos o nosso futuro. Ok. Nós podemos definir objetivos, podemos fazer a nossa definição de sucesso, podemos definir para onde é que queremos ir, o que é que queremos estudar, em que área queremos trabalhar, em que é que vamos investir. Podemos definir isso tudo, mas isso não define se isso vai acontecer ou não. O que define se isso vai acontecer ou não são os nossos hábitos. E as nossas ações. Nós não definimos o nosso futuro, nós definimos os nossos hábitos. Os nossos hábitos é que se vão transformar no nosso futuro. Portanto, eu ouço muitas vezes a questão da definição de objetivos como muito importante. Eu acho que é importante, mas sem ação, como tu dizias, e ação consistente ao longo do tempo, sem hábitos, ninguém chega lá. Exatamente. Eu até me sinto um pouco ingrato a fazer esta última pergunta e a forma como acabamos este episódio, porque já deste imensos insights, imensos pensamentos e ideias que podemos aplicar. Mas termino sempre da mesma forma, por isso contigo não vai ser diferente, por isso fora tudo aquilo que tu já ensinaste, isto foi uma autêntica aula, digamos assim, eu rejo muito todo este trabalho neste conceito de mudança e já falámos sobre ela, já abordamos aqui. Eu dou sempre um espaço aberto ao meu convidado no fim, que deixe uma mensagem, que termine dessa forma, seja um pensamento, seja um hábito, seja alguma coisa para as pessoas aplicarem. Como é que começa a mudança, ou seja, que insight, que ideia é que tu deixas para incentivar esta mudança das pessoas? Sim. Posso-te falar sobre aquilo que revolucionou a minha vida. Ok. Que foi ter encontrado o meu Ikigai. E é isso que eu quero perguntar a quem nos está a ouvir, qual é o teu Ikigai? Ikigai é I-K-I-G-A-I. Ikigai. É um conceito japonês que significa uma razão para ser. Qual é a tua razão para ser? E os japoneses definem que há 4 áreas muito importantes, é um mandala. Portanto, há 4 áreas que, quando se sobrepõem, nós encontramos a nossa razão para ser. A primeira é aquilo que nós gostamos de fazer. Aquilo que nós fazemos por prazer. Aquilo que, quando nós fazemos, perdemos a noção do tempo e do espaço. Estamos só simplesmente a fazer aquilo que sabemos tão bem. O que é que nós fazemos verdadeiramente bem? Ok. O que é que nós somos mesmo competentes? O nosso talento natural para fazer alguma coisa. Depois, o que é que as pessoas à nossa volta precisam que seja feito? O que é que o mundo à nossa volta precisa que seja feito? E o último ponto, o que é que as pessoas estão dispostas a pagar para que seja feito? Para que isso se torne sustentável, para que tu possas ter a tua vida assente aí, que possas ter retorno financeiro, possas orientar a tua vida, estabilizar a tua vida com base nesse retorno financeiro também. Portanto, o que é que tu gostas de fazer, o que é que tu fazes bem, o que é que o mundo precisa que seja feito e o que é que as pessoas no mundo estão dispostas a pagar, a entregar valor para que lhes seja feito. Se tu conseguires encontrar uma área da tua vida que combine estas 4, tu encontraste o teu Ikigai. E a partir daqui é tudo muito mais natural, estás em flow. A partir daqui tu vais à procura daquilo que te move mesmo, estás à procura da tua razão para ser. Portanto, para quem nos está a ouvir, procurem o vosso Ikigai, procurem aquilo que alimenta o vosso ser e enquanto não o encontrarem, não parem. Certo, já tenho exercício para hoje, vou responder a essas perguntas e resta-me, para finalizar também este episódio, resta-me agradecer-te por esta conversa. Nada, também, obrigado, acredito foi que tirei gosto. muitas ideias daqui e lá está, escolhia de novo e novamente a tua pessoa e tudo isto aqui que mencionei no início, as 15.000 pessoas impactadas, hoje espero que sejam mais um bocadinho. As 9.500 horas de formação também mostraram esta experiência, estas ideias, acredito que fez total diferença, total mudança na vida das pessoas, é isso que eu quero com o propósito deste podcast, tu cumpriste e agradeço-te por isso e por esta conversa. Muito obrigado, parabéns pelo teu trabalho e continua a fazer a diferença também. Obrigado. Obrigado. Como sabem, e já não é novidade, o nosso podcast é gravado na Mangi, em Passos de Ferreira, e temos sempre o nosso momento final, que é o Mangi Taste, onde damos a provar ao nosso convidado alguma coisa em carta da Mangi. Hoje, ao Pedro calhou na rifa os ovos rotos, muito afamados como entrada na Mangi, por isso hoje ele vai provar e dar a sua avaliação de 0 a 10. Eu devo dizer que só vim por causa disto. Esta é a parte fundamental. Como dizia o Diogo, para a entrada acho que está bem servido, para 2 pessoas e eventualmente 3 com uma entrada, acho que está muito bem.
Eu vou aproveitar para provar. Em relação aos ovos rotos, o que é que me parece? Tem um ponto muito positivo, as batatas fritas são caseiras, não são batatas fritas congeladas, isso é muito bom e faz muita diferença. O ovo está ok. O único ponto que eu acrescentaria aqui para melhorar, mas é sempre, eu sinto isso, portanto pode ser algo pessoal, poder ter um bocadinho mais daqui do fiambre, bacon, um bocadinho mais de carne, para ficar um bocadinho mais sólido, digamos assim. Dou um 9, está mesmo muito bom, batata caseira, ovo bom, o fiambre e o bacon também está ok, portanto um bom 9, um bocadinho mais de bacon e eram 10.